Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concursos públicos. Eu sou o professor Silas Ventura, sou advogado e leciono nesse canal sobre legislação específica para concursos. E neste momento nós estamos dando início à nossa primeira aula sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Fortaleza, no Ceará. Você que deseja prestar este concurso, né? Concurso muito bom que acabou de abrir aí para a Câmara Municipal de Fortaleza, saiba que vão ser cobradas no conteúdo programático pelo menos duas legislações específicas, que é o regimento interno e a Lei Orgânica Municipal de Fortaleza. Então, nós iremos iniciar hoje a nossa primeira aula sobre o regimento interno. E antes de iniciarmos, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que possa estar se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho da notificação, deixando seu like, seu comentário e compartilhando com amigo. Eu sou o professor Silas Ventura e vou estar aqui com vocês ministrando esta aula de legislação específica. Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula e já começando aqui com o regimento interno. Este documento ele foi baixado do site da própria Câmara Municipal e temos aí o sumário, né, tratando dos assuntos, mas vamos pular aqui e vamos para o que interessa. Lembrando que o documento está assim dividido, né, em duas páginas, mas a gente vai aumentar aqui para facilitar o nosso estudo. Antes de começar, né, a comentar artigo por artigo, eu queria dar algumas dicas, né, de quais assuntos estudar ou como estudar. Geralmente essa é a principal dica, né, ou a principal dúvida ou pergunta que os alunos costumam fazer. Professor, como estudar regimento interno, né? Porque às vezes é muito assunto, é muito grande, então onde eu devo focar, em que assunto, ou quais principais assuntos eu devo focar. Então eu vou citar aqui alguns antes de nós começarmos a destrinchar, né, o regimento. Então vamos lá. O primeiro assunto está de respeito ao funcionamento da Câmara. Então, eu vou tentar colocar aqui para facilitar para vocês, tá certo? Então, diz respeito ao funcionamento da Câmara. Tudo que for relacionado ao funcionamento da Câmara, que a gente vai ver muito isso, né? Os dias, né? Os horários, o período, tá certo? Então, vai ser importante, tá certo? Então, nesse sentido, a gente vai ver a questão sobre legislatura, sobre sessão legislativa, sobre sessões, né? Tipos de sessões, também sobre reuniões, que uma coisa são sessões e outra coisa são reuniões. E tanto as sessões quanto as reuniões têm seus tipos. Então, veja, as bancas adoram tipos, quando tem um assunto que ele se divide em vários tipos. Então, nesse caso, a gente vai ter tipos de sessões, tipos de reuniões, tá certo? Então, diz respeito ao funcionamento da Câmara. Então, você já pode ir anotando aí e para depois focar, né, tanto na leitura quanto quando estiver revisando, né, o assunto baseado no seu resumo, ok? Então, funcionamento da Câmara é importantíssimo, tá certo? Além do funcionamento da Câmara, a gente vai ver outro assunto importante, que é a respeito da posse. Posse, né, dos vereadores, tá certo? Posse, prefeito, vice-prefeito, porque é feito por meio da Câmara Municipal, da mesa da Câmara. E aí a gente vai ver mais na frente. Então, posse, vereadores, prefeito, vice-prefeito e eleição
da mesa, tá certo? É um assunto importante, porque tem aquilo que se diz respeito à posse, né? Tem as regras e tem também as exceções, caso o vereador não possa tomar posse, etc., o que vai acontecer. Então a gente vai ver isso dentro desse assunto de posse. Então a gente vai ver também, né, a gente vai ver também a questão das prerrogativas, tá certo? Prerrogativas dos vereadores, ou seja, quais são os direitos dos vereadores, prerrogativas, a gente vai ver, né? Também a respeito da forma. Outro assunto também que a gente vai ver são as competências, tá certo? Competências de vários órgãos, que são as competências da mesa, as competências do presidente da Câmara, as competências do vice-presidente, do secretário, do vice-secretário e assim vai. Então a gente tem que saber quais são as competências de cada um dessas autoridades, tá certo? Nesse ponto a gente vai ver que existe algumas questões em relação a quem faz o quê, né? Quando se trata de competência. Então, um ponto importante que eu sempre digo nas minhas aulas é observar sempre quando se tratar daquelas competências, digamos assim, residuais, né? Que são aquelas que quando ninguém faz, aí sobra para alguém, né? E a gente vê isso muito no regimento interno, né? Quando não há o presidente ou quando o presidente é impedido de exercer determinada competência, geralmente vai sobrar para o vereador mais idoso, tá certo? Então é bom estar atento a essas situações. Além disso, também uma coisa que tem muito, né, repete muito aqui no regimento, é a questão do quórum, tá certo? Ou seja, é a quantidade, né, de pessoas necessárias para votar determinada coisa, tá certo? Então, quórum é chamada de quórum, tá certo? E esse quórum, ele pode ser, a depender do que estiver na lei, ele pode ser metade, né? E aí se usa a expressão metade os membros são os vereadores, maioria, né? Maioria simples, maioria absoluta, bom, esses dois, né? Maioria simples, maioria absoluta. Tem também um terço, que às vezes determinada situação é feita por meio de um terço dos vereadores, né? Então, veja que, e também o plenário, né? Plenário é quando estão todos os vereadores presentes. Então, tem matérias que vão ser votadas por metade dos membros, que podem ser votadas somente com metade dos membros. Tem matérias que podem ser votadas somente com a maioria simples ou com a maioria absoluta. E tem matérias que vão ser votadas somente com um terço, já é necessário para aquilo ser votado, ser aprovado. Bem como tem matérias que só poderão ser votadas em relação, aliás, com a presença do plenário, ou seja, todos os membros da Casa Legislativa. Então, é outro assunto importantíssimo a ser observado. E nesse caso, nesse ponto aí do quórum, ele não está separado num tópico específico. Então, é uma coisa que realmente você tem que ler o regimento, tá certo, gente? Leia o regimento. Não dê moleza, não fique tentando adivinhar ou então empurrando com a barriga para somente na véspera da prova, ou faltando 2, 3 dias para a prova, inventar de ler o regimento, né? Como muita gente faz. Mas já comece lendo pelo menos 10 artigos todo dia até chegar à prova. Por quê? Porque
tem assuntos como esse do quórum que eles não estão juntos num tópico específico, num capítulo específico. Então, eles vão estar espalhados pelo regimento. Então, quando fala de uma matéria, aí diz que ali é necessário um terço. Quando fala de outra, diz que ali é necessário o plenário. Quando fala de outro assunto, em outro artigo mais na frente, aí diz que ali é necessária a maioria absoluta. Então veja que não está junto, mas é um assunto que é importantíssimo, que as bancas adoram cobrar, tá certo? Quebrar também o candidato, né? Eu ia dizendo quebrar, mas enfim, termina quebrando muita gente. Além disso, nós vamos ter o próprio processo legislativo, tá certo? Que como são votadas, como são discutidas, como são aprovadas determinado projeto de lei ou determinada lei, tá certo? Então, essa é a parte maior, digamos assim, do regimento, que é o processo legislativo, tá certo? Que é quando realmente começa a falar de projeto, de proposição, de discussão, de emenda, como é votado a emenda, como é votado um projeto, uma proposição, uma moção, né? E assim vai. Então, essa parte aí você tem que ler de todo jeito. Você tem que entender cada tipo de processo, né? Da parte de como funciona esse processo legislativo para determinado tipo de lei, determinado tipo de proposição. Dentro disso aí, tem uma coisa a ser observada. A maioria dos regimentos, e esse aqui não é diferente, ele traz dentro do processo legislativo o conceito de cada tipo de forma de, digamos, de legislação, tá certo? De procedimento legislativo. Eu vou puxar aqui o sumário para vocês entenderem melhor. Tenham calma que a gente já vai começar a explicar artigo por artigo. Mas isso é importante para você saber como estudar o regimento. Então, tenham calma e vamos só dar uma olhadinha aqui. Quando a gente chega na parte do processo legislativo, aqui no capítulo 6º, aliás, no título 6º, página 89 desse documento, você vai ver projetos, indicações, requerimentos, né? E assim vai. Então, o processo legislativo, ele vai tratar disso, né? Emendas, tá vendo aí? Aí vem mais, deliberações, aí dentro de deliberações, discussão, votação, por aí vai. Ou seja, regime de urgência, aí vem mais. Procedimentos especiais agora, aí vem iniciativa popular, sugestões de cidadãos, reforma da lei orgânica do município, reforma do regimento, do próprio regimento, tá vendo? Bom, para cada nomezinho desse, né? Para cada tipo de legislação ou de lei a ser votada, a ser aprovada, existem também os conceitos. Então ele vai conceituando, por exemplo, proposição. Então ele vai dizer o que é proposição, depois ele vai dizer o que é projeto, o que é indicação, o que é um requerimento, tá certo? E mais na frente ele vai falando também o que é regime de urgência, o que é um parecer, o que é uma discussão, uma votação, e assim vai. O que é deliberação, o que é tramitação, o que é uma emenda, os tipos de emenda, certo? Então, tudo isso é conceituado no regimento. E a banca vai tentar cobrar isso de você, ok? Então, preste atenção a esse assunto, processo, a essa parte do processo legislativo. Além disso, vamos ter também as comissões, tá certo? Então, gravem aí as comissões. É um assunto também importantíssimo de se estudar no regimento. As comissões vão se dividir em comissões permanentes e comissões temporárias. Por que é importante? Porque cada um tem a sua finalidade e cada uma tem seus tipos.
Comissões temporárias têm seus tipos, comissões permanentes também têm seus tipos, tá certo? Então, é outro assunto a ser estudado. No demais, né, no geral, né, os prazos, todo e qualquer prazo é importante ser estudado e também toda e qualquer exceção, ok, gente? Sempre que vier exceção, e a exceção geralmente ela aparece por meio das palavrinhas salvo, exceto, ressalvadas ou então nos parágrafos, às vezes no caput traz uma regra, no inciso traz uma regra e lá embaixo no parágrafo traz uma exceção, tá certo? Que às vezes passa batido. Então, são essas dicas importantes, esses assuntos importantes para você listar aí para estudar o regimento. Caso você não tenha acompanhado, volta o vídeo ou então pausa o vídeo e anota esses temas para você começar a estudar, ok? Vamos agora comentar nosso primeiro artigo, tratando sobre as disposições preliminares, né? O artigo 1º diz que a Câmara Municipal de Fortaleza tem sua sede no Paço Municipal José Barros de Alencar, na capital do estado do Ceará, ou seja, em Fortaleza. Agora, esse nome aqui, Paço Municipal, não é passo de andar, tá certo? Para quem ainda não sabe, passo com C cedilha é diferente de passo com SS. Uma breve aulinha de português aqui, tá certo? Tem o passo com SS, que é aquele passo de andar, e tem o passo com C cedilha, que é esse passo que vocês estão vendo aí. Passo com C cedilha é uma abreviação da palavra palácio, tá certo? Então, vamos ler e vamos entender o que a gente está lendo, tá certo? Então, a sede da Câmara Municipal está no Palácio Municipal, tá certo? Qual é o nome do palácio? Qual é o nome do edifício? É José Barros de Alencar. Ah, professor, mas isso aí é algo irrelevante. Mas decore, porque algumas bancas vão atrás, às vezes, disso aí, porque sabe que você não vai dar a mínima e ela vai querer pegar e lhe confundir. Então, você não pode, de forma alguma, errar essa informação que é tão besta, que é o nome do palácio que funciona a Câmara. Muito bem, parágrafo único, vamos ter que somente por decisão da maioria absoluta. Olha aí que eu falei agorinha, tá vendo? Para quem prestou atenção, para quem entendeu a mensagem, quórum, tá certo? Somente por decisão da maioria absoluta do plenário, a Câmara Municipal poderá realizar sessões em local distinto de sua sede. Então veja aqui no artigo 1º, eu vou ter uma regrinha, certo? Vou ter a regra. E aqui, como eu disse a vocês, prestem atenção nas exceções. No parágrafo, às vezes onde estão as exceções. Quando no próprio texto, do próprio artigo, não vem a palavrinha salvo, exceto ou ressalvados, né, ou ressalvadas, vai vir no parágrafo, seja ele parágrafo único ou seja ele parágrafo de forma enumerada. Então, somente por decisão de quem? Maioria absoluta. Depois a gente vai ver, né, se faz um resumo para disponibilizar aí para vocês, só com a questão dos quórums. Então, maioria absoluta para isso e para aquilo. Maioria simples para isso, para aquilo, e os artigos ao lado para você verificar onde está. E depois vem plenário, depois vem também outros tipos de quórum. Então, maioria absoluta é a que vai autorizar a retirada ou alteração temporária, modificação temporária do local para a realização da sede, tá certo?
Então, maioria absoluta do plenário. A Câmara Municipal poderá realizar sessões em local distinto da sua cidade. Então, aqui não traz uma situação, né, que motive, mas apenas o fato de ser decidido pela maioria absoluta do plenário. Seguindo, temos o artigo 2º, que diz que cada legislatura terá a duração de 4 anos, correspondendo cada ano a uma sessão legislativa. Gente, no regimento interno a gente vai ver 3 palavrinhas que vai confundir a nossa mente. E tem uma quarta também que vai piorar mais ainda a nossa situação. Vamos lá. A primeira palavrinha vai ser legislatura, como vocês estão vendo aí. A segunda palavrinha vai ser sessão legislativa, tá certo? E a terceira palavrinha vai ser tipos de sessões, certo? Porque a gente entende que sessão legislativa é isso, mas depois a gente vai ver que existem tipos de sessões, como sessões ordinárias e sessões extraordinárias. Para complicar a situação, às vezes se fala de reunião com o mesmo sentido de legislatura. Então essa é a quarta palavrinha, que é reuniões, que às vezes se confunde com o que o legislador quis dizer com sessão legislativa e reunião, enfim, termina confundindo a cabeça da gente. Mas o que o artigo 2º quer dizer aí é que legislatura equivale, na verdade, aos 4 anos, né? Equivale ao mandato, digamos assim, dos vereadores, né? Então, a gente sabe que vereadores, prefeitos, vice-prefeitos têm mandato de 4 anos. Então, iniciou a legislatura, iniciou o mandato, é justamente esse período de 4 anos. Cada ano corresponde a uma sessão legislativa ordinária. Então, sessão legislativa diz respeito à legislatura ou aos anos da legislatura. Ok? Entendeu aí? Seguimos para o artigo 3º. Instalação da legislatura. O que é a legislatura? É o período de mandato de 4 anos, tá certo? Juntamente com todos aqueles que venceram as eleições, né? Por exemplo, ano que vem vai ter eleições, né? 2024, eleições, e 2025 se inicia o quê? A legislatura. Então, em 1º de janeiro, como vocês já estão vendo aqui, ó, 1º de janeiro, cadê? 1º de janeiro, às 16 horas, se inicia a legislatura, tá certo? Que é o período, um novo período de 4 anos de mandato. Então, 1º de janeiro, às 16 horas, em que, gente, em sessão solene. Já vimos aqui, já identificamos aqui um tipo de sessão, que é a sessão solene. Mais na frente a gente vai ver sobre as sessões, e tem vários tipos de sessões. Sessões ordinárias, sessões extraordinárias, sessões solenes, sessões especiais, etc. Certo? No caso desse tipo de sessão solene, que é reservada para a instalação da legislatura, vamos ver que sob a presidência, ela ocorrerá sob a presidência do vereador mais idoso, tá certo? Então, mais uma vez, quem compete à instalação dessa legislatura vai ser o vereador mais idoso, tá certo? Dentre os de maior número, deixa eu afastar aqui, né? Na verdade é aqui, né? Porque esse documento ele está dividido em 2, aí complica. Dentre o de maior número de legislaturas presente. Parágrafo único. O presidente designará para secretariar os trabalhos dos vereadores de partidos diferentes. Agora, em alguns regimentos,
quem preside essa sessão de instalação da nova legislatura, né, que é o novo período de mandato, é o presidente da Câmara, o presidente antigo, né, que até então ele ainda é o presidente. Então, é ele que é responsável. Nesse caso aqui, no caso da Câmara de Fortaleza, quem realiza é o vereador mais idoso dentre os que, é claro, venceram as eleições. Ok? Agora, o artigo 4º diz que, na sessão solene de instalação da legislatura, a ordem dos trabalhos será a seguinte. Aí aqui, gente, é só uma questão procedimental, tá certo? Não precisa se preocupar com isso aqui, decorar isso aqui, que é só uma questão procedimental que vai ser feita, né, na sessão solene. Então, vai ter a prestação do compromisso legal dos vereadores, depois a posse dos vereadores presentes, 3, eleição dos membros da mesa diretora, 4, posse dos membros da mesa diretora, certo? Porque primeiro tem a votação e depois publicado o resultado, então vai ter a posse, certo? 5º, entrega à mesa diretora pelo prefeito, pelo vice-prefeito, das respectivas declarações de bens. Então, veja que é feito nessa sessão. Pergunta de questão de prova, certo? Quando é feita a declaração de bens, ou quando é entregue, em que momento é entregue a declaração de bens dos prefeitos, do prefeito e do vice-prefeito? Na sessão solene de instalação da legislatura. Tá vendo? Então, já é uma questão de prova que eu estou lhe dando aqui de graça. 6º lugar, prestação do compromisso legal do prefeito e vice-prefeito, que a gente vai ver, provavelmente tem aí no regimento mais na frente. 7º, prestação do compromisso legal do prefeito e do vice-prefeito, já li, né? E 7º, posse do prefeito e do vice-prefeito, tá certo? Então, é isso que vai ser feito na sessão solene de instalação da legislatura. Agora a gente vai parar por aqui, porque já estamos com 30 minutos de aulas, para não ficar tão longa. Iremos continuar na próxima aula, aula de número 2. Então, aguardo vocês. Até lá.